Olá, queridos, a paz de Cristo, que prazer, alegria, mais uma vez aqui no nosso canal para mais uma história que edifica, no quadro Histórias que Edificam. Tenho certeza que você vai aqui se impressionar com a boa mão de Deus, que ainda continua a operar, manifestando a sua glória e transformando vidas. O objetivo do programa é exatamente servir para você de inspiração, a fim de que você acredite que Deus pode mudar o seu quadro e te levar a lugares altos. Desde já te peço aqui para você curtir, comentar e compartilhar. E não se esqueça de se inscrever no canal aqui para que você possa ficar atento aí às participações, às informações, às postagens, a fim de que você desfrute de um conteúdo de excelência, de qualidade e que, sobretudo, visa edificar a sua fé. E nesse dia aqui, nesse episódio, eu tenho aqui a alegria, a satisfação de receber para contar a sua história o meu nobre amigo Diogo Lopes. Maravilha! Meu amigo, gratidão pela sua presença, viu? Eu quero aqui publicamente externar a minha gratidão. Sei que sua vida é uma vida corrida, dinâmica, com N tarefas, mas você hoje resolveu tirar um tempo precioso da sua vida para que juntos trocarmos informações e, sobretudo, exaltar a Deus. Amigo, amém. Gratidão. Seja bem-vindo aqui ao quadro Histórias que Edificam. Muito obrigado, pastor Gilson. Muito obrigado pela oportunidade. Eu queria publicamente dizer que o senhor é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, né? E só Deus para fazer uma coisa, um homem como o senhor, sábio, trazer pessoas que são anônimas, talvez, para ser ouvido pelo senhor. Então, para mim, assim, é uma gratidão imensa estar aqui, é uma honra, é uma promessa de Deus que tem se cumprido na minha vida e muito feliz de poder participar e edificar outras pessoas com a minha própria história. Maravilha, maravilha, amigo. Olha só, assim, quero aqui nessa tua fala inicial até aqui dizer uma das razões pelas quais eu pensei nesse quadro, né? De verdade, assim, aquela dinâmica de que nem sempre nós temos oportunidade de ter um microfone, ter acesso e tal, enfim, porque tem a ver com uma chamada, com um ministério, sim, algo, né, assim, de Deus. E às vezes nós temos uma história tão importante, tão rica para compartilhar. E aí eu pensei, não, vou criar esse quadro Histórias que Edificam, para dar vez e voz às pessoas que carregam uma história de transformação. Porque eu entendo que Deus se revela também através das biografias, né? Então, assim, sim, a ideia é que não chamar pessoas anônimas, mas pessoas que carregam uma história pujante de intervenção. E você, amigo, se encaixa perfeitamente nesse quadro aqui. E de sorte que eu tenho certeza inequívoca de que você vai ser profundamente abençoado. Espere aí, olha, já prepara aí o seu lenço, né? Já assim, que você vai chorar bastante aqui, você vai exaltar a Deus, porque a história do Diogo é uma história impactante, poderosíssima. Tenho certeza que você mudará de vida a partir desse episódio. Meu amigo, sobre você, né? Aqui de você, né? Assim, a sua história, o seu ambiente familiar enquanto criança, como foi, assim, minimamente, os primeiros passos, assim, né, do Diogo nesse contexto familiar? Eu, desde muito cedo, né? Mãe solo. Aos 9 anos de idade, meus pais se separaram, morando em comunidade, né? Sempre com muitos sonhos acima da minha capacidade para aquela época. Sonhava em ter a casa própria, que minha mãe tivesse a casa própria. A gente morava de favor, né? A gente morava numa casa da nossa tia, depois desse episódio de divórcio do meu pai. Meu pai foi muito presente quando pôde, né? E cresci na comunidade minha vida inteira. E logo cedo, minha mãe desempregada, comecei a empreender, comecei a trabalhar, vendendo picolé, carrinho de feira para carregar compras das pessoas. Isso com quantos anos, isso, mais ou menos? Isso com já 10 anos, 11 anos de idade, né? Eu sempre trabalhei porque meu pai foi feirante, né? Sempre fui para a feira com meu pai e chegou um determinado momento que minha mãe desempregada, aquela brincadeira de criança, né? Se tornou algo mais necessário para complementar a renda da família. Eu morava com a minha mãe e sempre muito difícil aquela vida da comunidade. E eu tinha um sonho de
dar uma casa para minha mãe, de melhorar a vida, né? E nessa altura do campeonato a gente não conhecia o evangelho, né? Eu não nasci num berço cristão. Então, assim, tudo com muita dificuldade. Eu poderia dizer para você que foi um milagre, Deus já tinha um propósito na minha vida, que ele me livrou, né, da rua, da violência, das drogas, me livrou de ter seguido um caminho mau, e eu considero que eu fui um sobrevivente nesse período, de infância, adolescência e juventude. Até ter um encontro realmente com Cristo na vida adulta, eu considero que eu fui um sobrevivente, eu fui livrado, e Deus ele já tinha um plano na minha vida. Que maravilha, né? Então, quer dizer, você, na verdade, desde pequeno já trabalhava, né? Então, o trabalho não te matou, né? Não. Hoje em dia, essa é a ideia, assim, que é claro, criança tem que estudar, né? Tem a sua fase natural de criança, as suas etapas pertinentes, mas também é importante nessa construção de vida, ensinar a criancinha que tem que trabalhar, né? Você mencionou aí no ambiente até difícil, comunidade e tal, mas tinha um pai que trabalhava, feirante, você desde pequeno aprendeu esse ofício, né, digamos assim, né, esse ambiente de comércio, de empreender, enfim, e isso não te fez mal, te fez bem, né, amigo? Isso me fez bem, me desenvolveu pela necessidade, a princípio, né? Eu achava que não havia outro caminho, era um caminho mais difícil, porque eu costumava dizer que o caminho mais fácil as pessoas morriam mais cedo. Né? Então era um caminho mais difícil e eu tinha certeza que começando mais cedo eu conseguiria chegar mais cedo também nos meus objetivos. Então eu desenvolvi sempre uma habilidade de poder fazer uma renda extra, né? De ajudar a minha mãe, de ter minha própria autonomia. Eu pensava, se eu tiver minha própria autonomia, eu estou ajudando a minha mãe, porque era muito pouco o que ela ganhava. Então, eu costumo dizer que empreender salvou a minha vida e o esporte também salvou a minha vida. Esporte também, é? Esporte também. Eu fui de um projeto social lá na Maré, ao qual eu lutava. Eu era um menino muito revoltado, né? Porque filho de mãe solteira, complicado, muita revolta. Então, o esporte ele também me ajudou de uma forma até terapêutica. Eu fui pro esporte para aprender a lutar, a brigar na rua, porque eu era brigão. Rapaz, e depois eu acabei que virei um cara manso, mais manso. Não, foi o contrário. Sinceramente, assim, né? Essa tua imagem, para mim, é uma surpresa, né? Do esporte, de lutas e tal. E brigão, por ser um cara assim, tranquilão, calma, assim, sossegado, né? Não era assim, fácil, não. Minha mãe... Quer dizer, nem sempre o Diogo foi assim como é hoje, né, Diogo? Não, não. A minha mãe teve muito trabalho comigo. Mãe solteira, sempre me falou a verdade, sempre me expôs a verdade, mostrou a realidade a qual a gente se encontrava. Então, a minha mãe ela foi um pai, foi uma mãe para mim também, e ela sempre me colocou a realidade. Ela nunca escondeu a verdade, sempre falou o caminho do bem e do mal. Ela me mostrou o caminho do bem e do mal. E o caminho do mal, ele é tentador, mas eu tinha temor. Falava, cara, como é que eu vou passar no jornal, lá na televisão, como um marginal? Eu não posso decepcionar minha mãe a esse ponto. Meu Deus. Então aquilo ali foi uma barreira para que o crime, as drogas, as más amizades não me corrompesse nesse período da vida que era muito difícil. Porque você não tem acesso a uma boa educação, você não tem acesso a uma boa alimentação, e você vê as pessoas que estão em eminência se sobressaindo, né? Mas não seguindo um caminho correto. É tentador, né, para uma criança num espaço como esse ver que as referências que de alguma forma conquistaram algum tipo de bens, né, assim, e num ambiente de escassez, né? Então, assim, e acaba de uma forma influenciando. Mas você rompeu com isso e não seguiu o caminho. Primeiro pelos pais, pela mãe, sobretudo. Mas, assim, nesse espaço enquanto aí nessa formação, você era uma pessoa assim, muito ativa na comunidade, tinha muitos amigos, era mais introvertido. Como é o seu dia a dia, assim, nesse sentido? Eu tinha muitos amigos, né? Costumo dizer que a gente jogava bola todos os sábados lá na comunidade, lá na quadra, no campinho de terra. Mas só que eu sempre tive que conciliar o trabalho com o lazer. Então a gente trabalhava domingo de manhã. A minha mãe, eu lembro que com 9 anos de idade, minha mãe me deu um telefone, né? Aquele Nokia, né? Ah, Nokia. E me colocava no ônibus. Eu ia para Nilópolis, na Feira da Mirandela, saía da comunidade lá da Maré, ia
na madrugada, trabalhar com meu pai, ajudar ele. E dali eu trazia o alimento para casa, que ele tinha uma barraca de legumes, trazia para casa, aquele dinheiro ajudava na renda e aqueles legumes eles ajudavam na nossa alimentação, né? Então, assim, foi um período da minha vida que hoje vendo, assim, falar, caramba, como é que uma criança pegava um ônibus e percorria 40, 50 quilômetros sozinho e a minha mãe não tinha o que fazer, precisava da minha ajuda, eu já com 10, 11 anos de idade, isso... Você era filho único na época, não? Filho único. Filho único. Filho único. Então, assim, foi uma necessidade que nos obrigou a evoluir. Então, a necessidade acabou te forçando a desenvolver certas responsabilidades, até fora do tempo, né? Mas Sim. de uma forma também te ajudou a amadurecer, a crescer, a desenvolver, né? É verdade. Após isso, eu comecei a entender que empreender era o melhor caminho. Eu nunca fui muito de estudar. A minha mãe e meu pai diziam, você tem que estudar. O caminho é pela educação. Aí eu estudava, não era fácil na escola também, aprontava bastante, estudava, mas eu entendi que empreender era o melhor caminho, porque eu calculava, olha, uma diária de um trabalhador é mais ou menos eu como um jovem adolescente, eu ganho, uma criança. Então, assim, eu não quero estudar, já que eu não gosto tanto, eu não tinha vocação, até então, eu não achava que eu tinha vocação para ser um acadêmico de uma faculdade, né? Então eu fiz ali o segundo grau, me formei no segundo grau, meio que para agradar os meus pais e ter pelo menos um ensino médio. Né? Eu lembro que aos 46 anos a minha mãe se formou, também na mesma turma que eu. Que legal. Todos os concursos públicos que ela participou, ela passou depois disso. Meu Deus. Tá? Hoje ela é uma professora, né, de ensino básico de crianças. Ela trabalha lá na comunidade, é muito atuante. Educação infantil. Isso, educação infantil. Trabalha lá no ISED. É uma referência também lá na comunidade, ela, até hoje. E eu vi que o caminho da educação, o conhecimento não poderia ser desprezado naquele momento, depois daquele momento. Né, já tendo uma maturidade, já mais adulto, né, jovem adulto. A educação, porque a gente sempre vai ter que aprender. Mesmo na parte do empreendimento, a gente vai ter sempre que aprender alguma coisa, porque o mundo está muito dinâmico, né? As mudanças, elas são muito fortes. Eu lembro que na feira lá com meu pai não tinha maquininha de cartão. Aí eu dizia, pai, tem que botar máquina de cartão aí, cara. Não, que máquina de cartão nada. Então, assim, era uma evolução que estava chegando, que ele, na mente dele, era ainda algo que não seria viável pertinente, que não daria certo, não serviria para nós. Essa própria concepção de mudança, de adequação, adaptação, é resultado também da aprendizagem, do estudo, né? Hoje você, como empresário, percebe com clareza que é fundamental estudar, né? Sim. Mas também, se você desenvolve uma habilidade enquanto criança, até no próprio ambiente familiar, em que seu pai era, né, comerciante, trabalhava e tal, você, com expertise, com esse olhar, percepção, entendeu a importância disso, mas num segundo momento, depois que sua mãe até assim, sempre incentivou a estudar, estudou também ela, fez concurso, aí você vai aprendendo socialmente a desenvolver habilidade, né, meu amigo? Vai desenvolvendo, sim. E eu, como criança, 12 anos de idade, eu fiz um juramento, né? Poderia dizer assim na época. Eu tinha esse sonho de dar uma casa para minha mãe. Então, já fazem 10 anos que eu tive essa graça de Deus ter me dado a oportunidade. Benção, Eu aprendi que quando a gente sonha sonhos, a gente às vezes tem que aprender a realizar o sonho de outros para Deus poder nos abençoar. Isso é forte, hein? Olha, então, isso é forte, hein? Eu, antes de ter minha casa própria, eu consegui dar a dela. Meu Deus. Tá? Porque assim, eu já tinha 24 anos, 12 anos depois desse sonho. Eu prossegui aquilo ali incessantemente todos os dias, tá? Porque eu imaginava, cara, com 12 anos de idade, qual é a probabilidade de eu chegar a esse ponto? Eu, um jovem da comunidade. Eu nunca vou chegar nesse ponto, mas eu vou trabalhando, né? Honestamente. Honestamente. Né? Então eu vou trabalhar incansavelmente para esse sonho acontecer. Aí eu tirei minha habilitação, comprei minha primeira moto. Para até chegar a essa via, eu tive que me capacitar, empreendi com a minha moto, né? Tirei minha habilitação
E fui trabalhando até que eu cheguei a ter uma oportunidade de conseguir juntar um dinheiro e foi o presente dela de aniversário de 50 anos. Meu Deus, que Quando eu cheguei lá, eu falei, mãe, o que a né? senhora acha dessa casa? Meu Jesus. O que a senhora acha dela? Olha, meu filho, é muito boa. Aí ela, falei, a senhora gostou? Se fosse para a senhora compraria? Ah, poxa, bacana, porque a gente morava num segundo momento numa casa de 3 a 4 andar. Eu pensei, cara, como é que minha mãe vai passar a sua velhice morando numa casa de 3º e 4º andar? Meu Deus. Aí a gente achou uma casa de 1º andar vendendo, na época. E ela falou, gostou, gostei, então Toma aqui a chave, vai ser da senhora. que pensa, hein, rapaz, Então, que forte. Meu pai, né, já tem 4 anos que ele faleceu da Covid. E eu comecei com a minha esposa, empreender um negócio de comida, quentinhas. E ele via, e não deu certo. Ele via aqueles materiais ali parados num canto. Ele falou, rapaz, por que você não volta para esse ramo? Poxa, eu sempre gostei de alimentação. Eu falei assim, pô, pai, se você sempre gostou de alimentação, gosto. Nessa altura eu já estava no meu negócio, né? E consegui para ele arrumar o restaurante dele. Cedi uma parte do que eu tinha para ele começar. E ele viveu também os anos maravilhosos da vida dele. Eu tô aqui ouvindo aqui, né? Vou voltar um pouquinho aqui a parte da sua história aqui, mas 2 coisas, né? A primeira, a sua determinação de seguir em frente numa ideia que você teve, mesmo criança ou jovem ainda, mas foi muito determinado. Então é importante determinar e seguir focado, né? A segunda questão é a sua disposição de honrar seus pais, né? Sim. Tanto a sua mãe, que para você foi uma referência, né? Você comentou aí, e o seu pai. Apesar de seu pai ter divorciado da sua mãe, então você sempre alimentou essa honra, esse respeito ao seu pai, e na fase final dele você ainda oportunizou condições dele realizar o sonho dele, né? De ter o negócio dele. A verdade é que a relação que eu tive com meu pai, ela foi muito conturbada, né? Porque eu criança não entendia o porquê daquele divórcio. A gente não entende quando é criança. E eu guardei muita mágoa. Fui um jovem muito revoltado. Hoje dados que estão aí para ser comprovados. A maioria dos jovens negros de comunidade, ele não tem, que entram para o mundo do crime, ou menores infratores, não tem o pai e a mãe presente dentro do lar. Então, eu sempre fui assim um pouco revoltado. Eu achava injusto aquilo comigo. Então, eu sempre fui muito revoltado. Apesar de ter o temor e respeitá-lo, eu sempre fui muito revoltado quando criança. Então, quando eu me converti, eu tive a oportunidade de pedir perdão para ele, porque eu tinha aquela revolta, mas assim, eu entendi de Deus que a honra, ela não é sobre merecimento, a honra é a honra. A honra não tem nada a ver com merecimento. A honra, honrar o pai e a mãe é sobre mandamento. E eu, por um episódio anterior, antes de eu me converter, eu tinha assim jogado palavras duras contra ele diante de pessoas. Eu tive a oportunidade de pedir perdão também diante de pessoas para ele. E dali por diante, e eu abençoei com esse negócio, ajudei. E dali por diante, eu consegui a minha vida destravar realmente dentro da igreja. Quer dizer, estou aqui já analisando aqui, meu amigo, na sua história. É uma história de uma pessoa determinada, então, enfim, mas também que carregava muitos traumas familiares por conta disso aí, né? Muita coisa. Então, nessas questões dos traumas, relação com o pai, com a mãe, a sua mãe, você botou o Jair, que é uma pessoa de referência, com seu pai, muitos problemas por conta disso. Muitos problemas. E como foi esse processo antes do perdão com seu pai, né? Como assim isso foi se consolidando até que chegou o momento de você perceber a importância de perdoar, esse perdão destravar a sua vida, né? Assim. Sim. O meu relacionamento, eu morava com a minha mãe, o meu relacionamento com meu pai era geralmente uma vez na semana, e quando eu não faltava nas feiras, né, eu ia toda semana trabalhar com ele. Depois eu fui crescendo, fui começando a empreender em outras frentes, comecei a não ir tanto mais, e a gente foi se falando cada vez menos, foi se afastando, né? E eu, aquele garoto revoltado, porque a nossa condição de vida era difícil. Então, tudo que acontecia na minha vida, eu acho que era porque eu não tinha pai. Os momentos, pai, né? Os momentos de festas, Dia dos Pais, momentos importantes da minha vida, ele não estava presente. Meu Deus. Então, eu ocupava, né? Então, eu depois, adulto já,
me converti numa igreja local lá na Maré, pastora Ilma. E um dia veio uma palavra, né? Os 10 mandamentos, eu nunca tinha sido da igreja. Eu saí da minha casa, fui à igreja, não tinha tido um encontro com Cristo ainda, não tinha aceitado Jesus ainda, estava só visitando. E o cara falou, você tem que liberar perdão, falou sobre conserto. Então, o meu pai morava na Pavuna, e eu na Maré, e eu fiquei muito impactado com a palavra, sobre honra, sobre perdão. E eu saí, eu não tinha carro ainda, eu tinha uma moto, peguei minha esposa, eu falei assim, hoje eu vou lá pedir perdão pro meu pai. E você não era evangélico, né? Não era evangélico ainda, estava visitando. Foi um culto. Ouviu lá uma ministração, uma palavra em que destacou a importância de honrar pai e mãe. Sim. E pedir perdão. Você já ouviu a palavra e decidiu, vou no meu pai. Eu vou no meu pai. Esse dia foi muito impactante porque eu chorava tanto no caminho, eu sentia a presença de Deus, né? Eu digo hoje porque sei, mas eu me arrepiava, eu chorava no caminho, eu chorava tanto. E quando chegou mais ou menos ali, de Parada de Lucas em diante, a minha visão começou a ficar turva. Eu comecei a não enxergar. O inimigo querendo que eu não chegasse até lá. A minha esposa falou assim, cara, para essa moto. Você não está enxergando, para essa moto. Eu falei, não vou parar, eu vou chegar. Enquanto eu não chegar lá no meu pai, eu não vou sossegar. E eu só lembro que eu estava em Parada de Lucas e depois a rua que chegou à casa do meu pai. Eu não lembro desse trajeto, meu Deus. Desses 7, 8 quilômetros de Parada de Lucas até Pavuna, eu não lembro mais do trajeto. Eu não consigo me lembrar porque eu não enxergava. Eu enxergava vultos na pista. E a minha esposa dizia, e eu chorava de gritar. Eu gritava, eu falava assim, não, eu vou chegar lá, você não vai me impedir. Eu ficava falando isso. Você não vai me impedir de eu chegar. Minha esposa, calma, cara, calma, vai devagar, para a moto. Eu falei, não vou parar. Eu vou chegar até lá. E quando já era quase 11 horas da noite, eu cheguei gritando, pai, cheguei gritando, meu irmão, chorando aos prantos. Cara, me perdoa. O Senhor foi o melhor pai, porque o Senhor não tinha a informação que eu tenho hoje. Então hoje, eu costumo dizer que é muito fácil a gente julgar os nossos pais com a ideia que a gente tem hoje. Mas ele foi o melhor pai daquilo que ele sabia para mim. Que podia oferecer. Ele foi o melhor pai que ele podia oferecer, porque ele também não teve uma referência exemplar de pai, um lar cristão. Então aquilo ali me libertou, eu tirei um peso de mim. Porque eu carregava aquele peso, aquele fardo da culpa, da acusação, e eu pude me libertar disso naquele dia. E eu pude ser liberado espiritualmente, né? A minha vida, ela destravou. E depois disso, né? Ele depois disso ainda viveu 5, 6 anos, a gente pôde ter os melhores anos da nossa vida, eu pude abençoá-lo com esse negócio. Diogo, eu não posso aqui seguir, né, sem antes aqui me reportar a você que está aí nos ouvindo aqui. De repente você está aí nos ouvindo e tem um problema semelhante, de repente com seu pai, com a sua mãe, ou com uma pessoa da família próxima, que há muitos anos já carrega esse peso aí, né, do ódio, do rancor, da ira, e você precisa liberar o perdão. O perdão vai liberar você também, vai destravar a sua vida e você vai viver em paz. Não hesite, não seja duro com a sua posição, porque duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. É melhor se inclinar, peça perdão, se conserte e vá em frente, porque é tempo de liberação para você. Agora aqui, voltar aqui para o meu amigo aqui, Diogo. Diogo, uma história maravilhosa, eu sei que tem riquezas aí contidas nesse espaço. Temos que marcar outro dia para conversar sobre essa questão aí, muita né? História. Agora sim, o senhor mencionou que isso aconteceu antes de você aceitar Jesus. Né? Só que também sei que você, antes de se converter, encontrou sua esposa, não foi isso? Sim. Foi antes de se converter, você já casou. Antes de me converter, eu casei. E como foi assim esse processo com a sua esposa, esse encontro, essa dinâmica e a participação dela na sua história, digamos assim, né? Me permite só voltar um pouquinho, pastor? 2. Eu costumo dizer para o meu filho que o melhor presente que ele tem hoje é ter o pai dentro de casa. Meu Deus. Eu posso dar qualquer coisa para o meu filho, qualquer objeto, mas ele teve o que eu não tive, um pai presente dentro de casa. Ele é um jovem, uma bênção, está na igreja, discipula. E eu falo para ele, meu filho, você poderia ter qualquer coisa em objeto material nessa terra hoje. Eu posso te proporcionar isso. Mas eu te dei algo que muita gente não tem.
Vai na sua escola e pergunta, seus pais são casados? Hoje é muito pouco, hoje é raro. Então hoje, Deus pôde me dar esse presente de ser um pai atuante na vida dele, né? E quanto à minha esposa, já vai fazer 15 anos agora de casado, em outubro, 10 anos casado na igreja, no cartório, né? E nós nos conhecemos na própria comunidade, lá na Maré. Ela solteira, morava em uma casa. Eu trabalhava com transporte, né, de moto, e a conheci e vi a forma como que ela agia, uma pessoa diferente. E pude ser motorista dela por um tempo e a gente criou um relacionamento ali amigável, respeitoso, né, porque naquela época é difícil, né, você ter um respeito mútuo. E a gente foi se conhecendo e ela me convidou para jantar. Eu até então nunca tinha dado em cima dela, né? Eu sempre fui uma pessoa que respeitei. E a gente não era da igreja, nem eu nem ela. E nós nos encontramos no primeiro dia. E no primeiro dia nós já ficamos juntos, dormimos juntos e eu nunca mais nos separei dela. Olha que a gente não teve tempo de namoro, de conhecer, foi tudo ao mesmo tempo. Pacote fechado, Desde né? o primeiro dia nós moramos juntos, nós ficamos juntos. Nós fomos parceiros um do outro desde o primeiro dia. Que bonito. Hoje em dia tem casais aí que fica noivo 4, 5 anos e não tem como a gente conhecer 100% ninguém. A gente foi se conhecendo ao longo do tempo. A convivência, né? Foi a convivência, foi sabendo como era cada um. Qual o nome dela? Ana Paula. Ana Paula, né? Ana Paula. Ana Paula, ela era evangélica, assim, antes disso. Você comentou comigo assim, em off, né, que tinha uma relação já com a igreja, não é isso? Ela tinha sido missionária, atuante, estava desviada, né? Problemas da vida causaram ela a se afastar dos caminhos do Senhor. Já estava 5 anos afastada quando eu a conheci. E ela falava muito de Jesus para mim, né? Eu era um cara incrédulo até. Era um cara incrédulo. Achava que milagre não existia, que aquilo ali que passava às vezes na televisão era armação, né? E ela pregava muito para mim, falava para mim, ela, olha, eu sou uma pessoa que um dia eu ainda vou voltar para Jesus. Eu tô aqui no mundo, eu reconheço que eu estou errada, mas o meu sonho é um dia eu voltar para a igreja, né? E nós, dentro dessa minha fase da ignorância ainda, passamos por muitas coisas, até a gente, com 3 ou 4 anos do nosso relacionamento, a gente se separou, né? Nós tínhamos um negócio, muitas demandas, a gente nunca tinha trabalhado juntos, né? Uma sociedade, marido e mulher e sócio, né? Nós somos sócios hoje também, mas foi um período da nossa vida muito difícil, né? Eu sem conhecer a Jesus, né? Jovem, inconsequente, nós nos separamos, né? Eu entrei num outro relacionamento, a gente se separou e nós ficamos 6 meses a 7 meses separados um do outro, tá? E assim, eu tinha dinheiro, eu tinha os prazeres da carne na rua, mas eu estava infeliz. Aí um belo dia, numa madrugada, acordado, eu falei assim, cara, eu vou ligar para Ana, né? Ela já estava quase que já seguindo a vida, né? Eu já estava num outro relacionamento, ela já estava quase seguindo a vida. E eu falei, eu vou ligar para Ana. E liguei para ela, falei que queria conversar, que a gente queria se reatar, nosso casamento, nosso relacionamento, que eu estava arrependido daquilo que eu queria mudar. Ela aceitou conversar comigo e eu falei assim para ela assim, Ana, só tem um jeito de eu ser fiel a você, de eu ser um homem melhor, é a gente indo para a igreja. Eu falei isso para ela porque a gente já tinha tido visitas algumas vezes na igreja. A gente indo para a igreja porque a igreja fala sobre fidelidade, a igreja fala que você não pode beber, a igreja fala tanta coisa que vai ser mais fácil eu estar na igreja com você do que eu estar lá fora. E nós voltamos e a princípio a gente não voltou para a igreja. Eu ainda estava, né, eu bebia muito, quase todos os dias praticamente, né, na minha casa. Um belo dia eu vejo um programa da televisão, Pastor Silas. Essa história é forte. Eu vejo o Pastor Silas na televisão. Essa história é forte. Eu vejo o pastor na televisão. Na verdade, eu cheguei em casa à tarde e falei assim... Você pode aqui me dar aqui, só aqui um espaço aqui, né? Claro. Eu quero aqui... Segura aí, essa parte aqui é forte. Paramos no programa de televisão. Segura aí. Eu quero aqui, antes de avançar aqui, ter a grata satisfação, prazer, alegria
de apresentar a você uma pessoa que Deus colocou no meu caminho, na minha vida, e que fará parte também, a partir de agora, do quadro Histórias que Edificam. Eu estou aqui anunciando aqui, com alarido, aqui com trombeta, com muito som, o meu estimado amigo, o Wallace Araújo. Vem para cá, meu amigo. Maravilha. É forte, Brasil. É forte, Brasil. O comercial é maior do que a apresentação da pessoa. Senta aqui, amigo. Senta aqui. Prazer, meu amigo. Amém. Senta aqui. Senta aqui. A partir de hoje aqui, oficialmente, o Wallace Araújo vai participar ativamente aqui do quadro Histórias que Edificam. Meu amigo, muito, muito, muito bem-vindo aqui ao programa, amigo. Palavras, eu falo muito pro senhor no oculto, né? O prazer, a satisfação é minha. Vai ser uma honra trajetar, a gente passar esse tempo junto e certamente seremos muito edificados. Eu estava ali escutando um pouco, né, da história do nosso amigo. Essas e mais outras histórias virão e vamos embora. Poxa, vamos para frente. Deus é assim, né, Diogo? Quando quer nos abençoar, nos dá pessoas, né, cara? Sim, né? Assim, eu aqui estou aqui com você também, aqui compartilhando aqui esse ambiente de família, aqui, de irmão aqui, né? Aqui a ideia aqui, de fato, ao final de tudo, glorificar o nosso Deus, porque essa é a razão primeira de tudo. Não tem outro motivo senão exaltar a Deus e abençoar a vida das pessoas. E aqui, agora voltando aqui a nossa bate-papo, perguntei a você sobre o seu encontro com Cristo, com a esposa, e esse encontro com a esposa te levou ao encontro com Cristo. Até que um dia você, num programa, você ouviu uma palavra. Conta aí. Isso, na verdade eu cheguei em casa, eu chegava em casa todas as tardes e abria bebida. Eu não tinha o que ver. A gente, homem, fica passando na televisão o tempo inteiro o canal, né? Não tinha nada o que ver. Eu falei assim, cara, eu vou ver um pouco de mentira. Eu quero ver um pouco de mentira. A minha intenção era colocar num canal de televisão, né, da CNT, e me deparei com o programa Vitória em Cristo. Eu falei assim, nossa, tá diferente, não começou pedindo dinheiro, porque a gente, quando tá no mundo, a nossa preocupação é o dinheiro sempre. Não, que vai começar a pedir dinheiro, né, era aquela tradição antiga. E começou o pastor Silas a falar um monte de versículos. E eu falava assim, rapaz, como é que esse cara fala tanto versículo que ele não abre a Bíblia e não consulta? Eu falei, isso é mentira. Bebendo, né? Isso é mentira. Aí, no final do programa, eu olho quem tá no finalzinho do programa, o JA. Eu tinha acompanhado ele no Raul Gil, criança. Eu falei assim, olha, meu amor. Aí a Ana tava lá, ela não concordou. Ela falou, cara, você tá vendo um programa evangélico bebendo? Eu falei, não tem o que ver na televisão. Eu falei, olha, amor, o JA na televisão, lá, ele tá na Central Gospel e tal. Aí eu falei assim, pô, cara, gostei do programa, diferente a abordagem, não ficou com essa questão de pedir dinheiro. Aí no outro dia, a mesma coisa, pastor. Abri uma cerveja, não tinha o que ver, programa do pastor Silas de novo na televisão. E o pastor Silas citando um monte de versículos. Para quem não sabe, né? Para quem não sabe, o pastor Silas é um dos maiores pregadores que cita um versículo de cabeça, né? Uma memória, assim, primorosa, incomparável, né? Aí chegou no final do programa, novamente o JA cantando. Eu falei assim, amor, eu vou comprar o CD do JA, mas eu vou comprar uma Bíblia que eu quero investigar se esse negócio que esse cara tá falando é verdade. Eu fiquei indignado porque eu queria saber como se falava tantos versículos sem abrir a Bíblia, sem consultar. E começou como uma curiosidade. A incredulidade virou uma curiosidade para confronto, né, para rebater. E dali em diante eu comprei uma Bíblia, comecei a assistir os programas, eu comecei a acompanhar, tirei na hora pelo menos do programa, tirei a bebida alcoólica dali e comecei a consultar a Bíblia, escutar o CD. E um belo dia nós fomos à igreja, eu ainda morava na Maré, e fui nessa pastora, aceitei a Jesus lá, e o Espírito Santo tocou no meu coração para eu ir para a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, logo em seguida. E eu lá, né, já estou há 10 anos, lá eu me batizei, lá eu casei, e lá ainda estou até hoje. E eu pude aprender sobre Deus, eu pude evoluir como ser humano, como pessoa, né? E o meu casamento ele foi engraçado, que a minha esposa, como já tinha sido uma pessoa da igreja, e a gente ainda não era membro, antes de eu me batizar, um belo dia, Santa Ceia, pastor Silas ia pregar.
E eu nunca ainda tinha ouvido ele pessoalmente pregando. Isso no meu início da minha conversão. Eu falei assim, amor, vamos na igreja. No domingo ela falou assim, não vou não, porque é Santa Ceia. Eu não quero passar a vergonha de a gente passar a bandeja para o lado e a gente não tomar a ceia, porque nós não somos membros. Aí o pastor Silas, naquele dia, eu sentei bem na frente. Ele confrontando o pecado, falando da prostituição, sexo fora do casamento, bebida alcoólica. E eu sentado sozinho no culto, eu falei assim, rapaz, eu vou sair daqui. Eu querendo me abaixar nos bancos. Mim, né? Eu falei, tá falando comigo. Eu cheguei em casa, eu nunca imaginei casar. Nunca imaginei casar. Nunca me imaginei casado. Quando eu chego na minha casa, eu digo assim, amor, vamos casar. Ela, o que houve? O que aconteceu na igreja? Eu falei assim, amor, o pastor pregou, mas eu apanhei. Eu falei para ela assim, eu apanhei lá dentro da igreja. E nós nos casamos, nós estamos juntos, né? Esse ano é oficialmente 10 anos de casado, né? E hoje nós temos uma família muito abençoada. E depois de 12 anos, né? Uma promessa de Deus, nós estamos agora vindo a Isabela e a Antônia, as gêmeas. Glória. É uma promessa, né? Nós fizemos um processo muito longo, muito doloroso, né? Onde Deus se manifestou poderosamente nas nossas vidas, né? E agora nós temos o João Pedro, né? E a Isabela e a Antônia que está vindo aí para alegrar a nossa vida depois de muitos anos. Que história linda, né? Eu tenho promessa também e estou sendo edificado pela tua história. Mas eu ali nos bastidores escutando, existiu, é claro, para quem está ouvindo, que por mais que você não estivesse sabedor naquele momento, você foi conduzido pelo Espírito Santo. Conduzido, com certeza. Ligar a televisão, afastar o álcool sem que, né, ao menos alguém esteja te olhando, isso tudo aí, o próprio Deus já resolveu estabelecer a data e a hora na sua vida e ali começou o teu testemunho. Isso aí para mim é claro na sua fala. Mas existe algo em comum na minha vida e na sua, que eu acho que a história que edifica, ela é para isso. Você falou da sua esposa, de um pouco do Antigo Testamento, né? Da história lá da época do mundo. Isso. E hoje você vive uma vida totalmente diferente. Porém, nessa época, você mesmo relatou muitas traições, bebidas, né? O corpo físico, a alma, ela se desgasta, sente dores. E existem cicatrizes que são, para muitos que estão nos escutando, são, de repente, uma realidade que estão vivendo agora, né? Sim. E eu já cheguei ao ponto de, na época do mundo, virar para minha esposa e dizer que não existia mais como haver confiança entre mim e ela. Não teria como, né? E eu acredito que vocês chegaram nessa fase. Sim. Eu queria que você falasse um pouco como é hoje aquele homem e aquela mulher que, na verdade, você relatou, só via uma saída se vamos para a igreja, ou o que você estava dizendo é o seguinte, eu quero mudar completamente. Quero mudar. Porque eu fiz até hoje como eu pensei, como eu queria e não deu certo, então hoje eu vou colocar nas mãos de Deus. É mais ou menos isso. Sim. Mas em relação à confiança, existe mesmo condição de Deus restaura confiança? Deus restaura, assim, uma comunhão ímpar ao ponto de você não chegar em casa e ter que ficar ali, né? Eu lembro, na época era assim, né? Tinha que ficar escondendo as coisas, ocultando, né? Mas eu queria que, assim, de tudo que você falou pra mim, me chamou muita atenção, porque hoje eu vivo isso, né? Poder viajar e minha esposa não me ligar, assim, preocupada, não que eu tô fazendo, mas preocupada comigo e eu com ela, né? E eu vivi essa restauração, mas, de repente, tem alguém que tá escutando a gente que precisa entender. É possível a restauração da confiança, do amor mútuo dentro de um casamento depois que foi perdido? Claro que foi um processo. Não foi tão fácil, né? A gente está falando aqui, não tem como ser tão detalhista por causa do tempo, mas não foi fácil. Mas o que eu poderia dizer para você que está me assistindo agora é que seja verdadeiro. Fala tudo. A gente teve que falar tudo, pastor. Glória a Deus. Toda a sujeira que estava debaixo do tapete, ela teve que ser revelada. Transparência. Aleluia. E em primeira impressão, aquilo ali causou mais dor para ela ainda. Aquilo ali causou dor. Espremeu, né? O Diogo que estava em oculto foi revelado para ela as faces. Tudo que passava na minha mente foi revelado. Meu Deus. Eu tive que me despir totalmente para a coisa dar certo. Então, assim,
eu tive que confrontar a mim mesmo e dizer as minhas dores para ela, para eu poder que ela tivesse confiança em mim e ela saber que eu estava realmente querendo uma mudança. Meu Deus. Tá? Então, nesse primeiro momento, nós tivemos que ser muito honestos um com o outro. Que eu costumo dizer que um casamento, os dois erram. Por mais que o homem, na questão da traição, ele fica em eminência total de culpa, né? Mas um casamento, ele é uma via de mão dupla. Com participação, né? Tá? Sim. Então, primeiro a gente teve que se perdoar. Primeiro a gente teve que se perdoar verdadeiramente. Tanto que hoje a gente não lembra do passado, a gente se esqueceu. Glória a gente não se lembra, né? E Virou uma cicatriz, né? Sim, virou uma cicatriz. Você olha até tá lá, mas não tem mais dor, né? Não tem mais dor. Assim, olha, assim, você está aí contando a sua história aí, eu tô aqui também, como eu sempre falo aqui, né? Abre um portal com 1000 perguntas e tal, né? Assim, mas eu vejo que vocês tiveram que enfrentar de frente um problema, foi colocado na mesa e sentou, conversou, tratou e venceu. E você hoje com a Ana são sócios, né? Somos inclusive sócios. Dessa sociedade, enquanto marido, enquanto, né, assim, cumplicidade dos dois, tem até um comércio, uma empresa juntos, que é a Ana Azevedo. Põe na tela, por favor, abençoado. Isso. Aí. Ana Azevedo, folheados e semijóias. Como foi, assim, essa questão, essa história da Ana Azevedo, ação de Deus, assim, de maneira assim, bem assim, né, consistente e concisa, contar um pouco dessa grandiosidade que é a Ana Azevedo, amigo. A Ana Azevedo começou no coração de Deus através da minha esposa, né? 10 anos também, já vai fazer a loja. Foi um sonho que ela teve, ardeu no coração, a gente estava passando na hora. Deus tocou no coração dela, falou, entra nessa loja e compra. Ela falou assim, amor, eu queria comprar umas peças dessas, uns folheados desses para revender. Eu falei assim, amor, tem certeza que você não vai comprar isso aí, vai ficar para você e a gente vai se aborrecer com isso? Ela, não. Eu estava pedindo uma direção para Deus e, de repente, eu quero entrar nessa loja, eu quero ver. Aí pegamos um cartão, eu tinha um cartão de crédito, R$300 de limite. Eita, nem Eu falei assim, olha... Então, mano, falei contigo, né? R$300 de limite. Ele nem sabe que é o motivo da minha doação. Compramos lá aqueles folheados, compramos saquinho, compramos um monte de coisa. Deus. Parcelei em 3 vezes no cartão, eu falei assim, bom, vou parcelar, porque se ela não vender e ficar para ela, a gente vai pagar, dar um jeito de pagar. Dá um jeito de pagar. Chegamos em casa, a minha falecida sogra e minha cunhada comprou tudo praticamente. Meu Deus. Aí ela falou assim, amor, mas vai ter que voltar lá. Eu falei, amor, mas aí como é que eu vou fazer? Porque a gente vendeu a prazo. Eita. Paguei a fatura do cartão, voltamos lá e compramos de novo. Aí começamos a oferecer para amigos, familiares, importa, né? E assim começou a nossa pequena loja itinerante de vender estojo de joias. Num segundo momento, a coisa foi crescendo mais um pouquinho, tinha uma feira na comunidade, lá na Maré também, e eu tive uma ideia. Eu sempre apoiei muito ela, mas eu tinha uma coisa comigo. Depois desse primeiro trauma do ramo de alimentação não funcionar, eu não queria mais sociedade com ela. Porque um dos motivos da nossa separação foi devido a muitos problemas. Eu não tinha maturidade para ser sócio. Eu sempre fui filho único. Filho único. Sempre empreendi individualmente. Então eu não sabia trabalhar em conjunto. E eu falei, não quero mais. Eu vou sempre ajudar. E eu vendo que a coisa tinha... Eu com essa minha mente empreendedora, eu vi que a coisa podia evoluir, não só com aquele estojo. Falei, por que a gente não coloca uma barraca de folheados na feira? Aí, novamente, tudo assim, do zero. Novamente, tivemos que recapitalizar crédito e colocamos uma primeira barraquinha na feira. E dali foi a coisa crescendo. E eu trabalhava fora, né, independente, e ela trabalhava também independente fora. E chegou um dia que eu precisei começar a ficar na barraca para ajudar ela. Eu falei, cara, você vai ter que sair desse emprego para poder assumir a barraca, porque eu não vou ficar. Você já está transferindo para mim a responsabilidade da barraca. Eu falei que eu não quero mais trabalhar junto. E, na verdade, assim, a sua esposa é uma iniciativa, é audaciosa, você é mais racional no sentido de pensar, calcular. Isso aqui ela é rompedora, né? Muito sonhadora, muito sonhadora. Então, quer dizer... Tem que ter um equilíbrio, né? Muito sonhadora, muito ousada.
Um belo dia a gente com as barracas, já avançando um pouco mais, o meu filho, na época, com 8 anos de idade, a gente indo a Ramos pagar uma conta, ela indo a Ramos pagar uma conta, o meu filho fala assim, mãe, vamos entrar ali? Tinha um shopping em construção para abrir uma pequena galeria. E ela fala assim, João Pedro, eu não vou entrar aqui. Aí foi ao banco, voltou, ela, mãe, ele pegou lá pelo braço e falou, mãe, vamos entrar ali rapidinho. Quando entrou lá, a Ana, ela foi abordada pela administradora do shopping, estava em obra ainda, ela foi abordada, a administradora na época apresentou a ela a condição, e a Ana falou assim, eu vou ficar com uma loja então. Chega em casa, ela, amor, vamos alugar uma loja ali no shopping? Eu falei assim, cara, pelo amor de Deus, você vai me arrumar problema. Meu amigo, começamos a nossa loja. A data oficial que eu digo do aniversário da loja é justamente no dia do aniversário dela, 27 de dezembro, né, 2015, que nós pegamos o material da feira e colocamos na loja. Inauguramos. Muito pequenininho, muito pequenininho. No dia da feira, tinha que tirar todo o material da lojinha e levar para a feira. Porque não tinha mercadoria para os dois. Quando acabava a feira, 11 horas da noite, meia-noite, pegava tudo da feirinha, levava para a lojinha. Que benção. E nós, pastor, ficamos 2 anos. Incríveis 2 anos com a loja que não deu certo. 2 anos a minha esposa falando. Eu falando, tem que fechar isso. Tem que fechar isso não vai dar certo. Cara, não vai dar certo. Como tinha sido algo que Deus tinha colocado no coração dela, eu questionava a Deus. Eu falava, Senhor, por que o Senhor não fala comigo também? Porque na minha mente, a minha esposa era uma sonhadora, aquela lojinha num shopping era um status social, era uma brincadeira, e a feira que pagava nossas contas é o que realmente era um trabalho de verdade. E aquilo era uma brincadeira. E que de alguma forma, nesse tempo de 2 anos, virou um peso também, né? Virou um peso, virou um peso. Aquilo não dava certo. Eu não conseguia ver escape. Então, pastor, assim, eu costumo dizer que quase todos os dias eu queria desistir daquele negócio. Quase todos os dias eu queria desistir do meu negócio. Foi um dia que a gente brigou mais pesado. A gente chegou a arriar as portas. Ela falou assim, eu não aguento mais essa pressão de você todos os dias falando contra. E a gente vai fechar. E quando eu vi que aquilo ali era real mesmo, aquela coisa de fechar, acabar o sonho. Caiu a ficha. Eu falei assim, caiu a ficha. Eu falei, não, amor. Sobe de novo o negócio e vamos ficar. Fomos para um culto. Terça-feira da palavra, na época. Vamos para o culto. E eu falei assim, Senhor, eu tô a prestes de desistir realmente desse negócio. Fala comigo como o Senhor falou com ela. Porque ela tinha uma fé, uma esperança tão grande que aquela coisa ia dar certo, que ia funcionar. Porque você imagina, se por 2 meses... Enquanto não houve um alinhamento teu com dela, a coisa estava travada, não é isso? Estava travada, estava travada. Porque eu pensava que aquilo ali era um status social. Falava, porque a gente falava assim, eu tenho uma loja. Né? O cara é um microempreendedor. É um status social. Uhum. Eu achava que aquilo era um status social para ela, uma brincadeira. Eu falei, Senhor, eu estou prestes a desistir. Realmente, de verdade, estou muito desanimado. Eu não vejo outra saída. Sabe? Ninguém quer... Eu falava para Ana assim, Ana, é fácil você sonhar enquanto eu pago o boleto. Eu falava para ela isso. É fácil você sonhar enquanto eu pago o boleto. Mas ela também me ajudava na feira. Eu não ia sozinho. Uhum. Então Deus falou comigo, meu filho, ainda faltam mais 2 anos para a coisa acontecer. Você vai aguentar 4 anos. Eu falei assim, Ana... Já que 2 anos reclamou, agora 2 anos, né? Confiando. Confiando. Eu falei assim, Ana, você não vai acreditar. Deus falou comigo sobre a loja. Ela, é mesmo? Falou? Eu falei assim, falou. A gente vai ter que suportar mais 2 anos com a loja. Quando fizer 4 anos de gerada, é que a loja vai começar a funcionar. E como foi a virada aí? Como foi a virada? A virada foi quando a gente achou que tudo ia acabar. Foi na pandemia. Aí. Quando a gente achou que estava tudo acabado, Deus, ele nos proporcionou assim algo surpreendente. O nosso negócio, ele é tão de Deus que não tem como a gente falar assim, olha, foi minha capacidade. Tudo fechado, pandemia, o shopping fechado, interditado, essa loja lá. Nós fomos para um porão embaixo, na parte de baixo do shopping, um shopping fechado. Pegamos as nossas coisas e fomos para uma parte de baixo para uma sala. Portão fechado, porta fechada, grade de garagem fechado. Nós tivemos, assim... até aquele momento, o maior faturamento da história da loja na Azevedo. Meu Deus do céu, como é que pode isso? Todos os comércios fechados,
todo o shopping fechado, e a gente com um celular divulgando. As pessoas chegavam lá no shopping fechado e falavam assim, onde é a loja Ana Azevedo? A gente levava lá para baixo, a pessoa pensava até que era um sequestro. De tão ruim, de tão no fundo, no subterrâneo, na parte... Isso coincidiu com os 4 anos? Coincidiu com os 4 anos. Tá? Coincidiu com os 4 anos. Então hoje é uma realidade, né? Hoje é uma realidade. E a loja, assim... A administradora do shopping chegou e falou assim, não, você não pode, tem muita gente aqui dentro, tira esse povo daqui. Eu falei assim, cara, eu não mandei o povo vir, eu nem sabia que esse pessoal ia vir para cá. E foi chamando, e Deus foi mandando pessoas. E a gente ali, sem uma estrutura mínima, assim, tudo pendurado pelas paredes, mercadoria no chão, porque não tinha espaço, a gente só estava provisório, porque a gente precisava sobreviver àquele momento ali de pandemia, porque a gente não sabia, a gente achou que ia fechar. Ficou... E nós fomos surpreendidos naquele mês, né? Naquele mesmo mês, né? Em maio, eu perdi meu pai, né? Da Covid, isso já em 2020. Eu perdi ele da Covid. E ele falava assim, você vai ser um cara muito abençoado, escuta sua esposa. Eu tive a oportunidade de, no último dia de vida dele, a gente passar quase 1 hora no telefone, conversando por muitas coisas. Ele, você vai ser abençoado. E eu falava assim, como é que eu vou ser abençoado? Isso antes do Dia das Mães chegar perto. Como é que vai acontecer de eu ser abençoado se está tudo fechado? As circunstâncias não pareciam legais. E ele morreu antes do Dia das Mães, eu enterrei, inclusive, ele num Dia das Mães. E a gente teve, financeiramente falando, a melhor semana das nossas vidas e, emocionalmente falando, a pior semana das nossas vidas. E eu tive que me superar. Eu não podia parar porque eu tinha muitas encomendas para entregar. Eu não consegui chorar a morte dele. E no dia que ele morreu, eu fui ao centro do Rio, numa loja de metais, eu fui convidado a falar numa revista. Eu falei assim, nossa, meu Deus do céu, por que tudo isso? E eu sempre fui um cara muito simpático, e não transparecia que meu pai tinha morrido, eu não queria, né, falar sobre aquele assunto, dizer não. E no mesmo dia que ele morreu, eu fui convidado. Num sábado, eu tive que fazer uma foto sorrindo, né? Para mandar para página da revista que eu ia falar. E no domingo a gente ia enterrar ele. Então, eu tive uma bênção financeira, uma bênção de reconhecimento de uma revista. Essa revista é uma referência nesse universo. É uma referência no nosso ramo de metais, de acessórios. Eu fui convidado para falar como a gente sobressaiu e sobreviveu na pandemia. Porque a gerente daquela loja, ela via que eu estava comprando muito. E as pessoas não estavam comprando quase nada. Ela falou assim, como é que você está fazendo? Eu falava, cara, eu não sei, eu botei um anúncio. Quer dizer, Wallace, Deus resolveu cumprir a promessa no tempo mais improvável, né, mano? No tempo mais improvável. Porque Deus não depende da nossa realidade para agir, né? Jesus. Aqui é uma prova viva. Infelizmente, cara, eu ficaria aqui escutando tua história muito tempo. Eu queria só que você, Diogo, resumisse o seguinte. A gente falou de vida espiritual, material, conjugal, e a representatividade de tudo isso está claro que Deus está em todas as áreas da sua vida. Hoje, 2025, qual é a realidade nessas áreas da vida do Diogo e da Ana? Hoje, pela graça de Deus, nós temos 4 lojas, funcionários de carteira assinada. Glória a Deus. A Ana Azevedo é uma loja que é acessível a todos no atacado. Nós, graças a Deus, pudemos realizar sonho de muita gente, de ajudar muita gente. Muitas famílias sonham através da nossa loja. Nossa loja é uma loja que hoje circulam, em média, de 2 a 3 mil clientes mensal. Meu Deus do céu, tá? que isso. E assim, só Deus. Porque no tempo da escassez ele nos surpreendeu. E eu costumo dizer que a minha loja é um milagre. Você pagar todos os impostos, assinar carteira, você lidar com as pressões do dia a dia, dívidas. Eu costumo dizer que a minha loja é um milagre. Eu falo para Deus, Senhor, não permita que eu me sinta uma pessoa inteligente a nada, porque eu tentei de tudo por 2 anos e não deu resultado. Como é que eu poderia fazer a coisa virar de uma hora para outra se não foi o Senhor que mandou a provisão? O senhor até contou uma história que nesse fechamento, né? Contou uma história para mim em off, o Wallace, que ele tinha uma loja no feirão, não é isso? No feirão. Sim. Aí, mas do nada, num dia, do nada,
uma fila quilométrica, não foi isso, né? Assim, rapidamente, essa parte que é tão forte que não pode ser passada. Logo quando eu me converti, a pastora foi... Eu vi ela no Facebook, essa pastora, tinha muitos anos que eu não a via, porque eu só me aceitei Jesus na loja dela. E eu vi uma postagem dela no Facebook. Falei, nossa, vou mandar um oi. Dei um oi. Deus tocou no meu coração e falou assim, cede a sua casa para minha serva. Cede seu sítio para minha serva. Eu não entendi, liguei para ela, pedi o número dela no Face, liguei para ela e falei assim, pastor, olha só, Deus está tocando no meu coração para oferecer o sítio para a senhora. Eu tenho aqui uma piscina, uma churrasqueira. Ela falou assim, ela começou a chorar e falou assim, nossa, é de Deus esse negócio, porque eu estava orando a Deus para procurar um espaço para fazer minha festa de 60 anos. Eu falei assim, tudo bem, então a senhora marca para vir aqui. Passou uns 3 dias, Deus tocou no meu coração e falou assim, liga para ela de novo. Eu liguei, eu falei assim, pastora, eu um homem muito liberal, aprendi a liberalidade dentro desses anos na igreja, aprendi. Olha, eu não sei o que Deus quer fazer, mas Deus, ele quer me abençoar e a senhora, eu não sei se a senhora está constrangida, porque a senhora não me conhece, né, como uma amiga, né, uma vivência, mas eu acho que a senhora está com medo de vir, ou tá insegura. Ela começou a chorar do outro lado. Meu filho, é verdade, eu tô insegura sim. Eu levo ela para minha casa, mostro o espaço, ela abençoa minha casa, meu negócio. Meu negócio estava indo mal nessa período. Estava numa expansão, ainda estava na segunda loja, mas uma lojinha pequenininha no feirão. Sim. E Deus falou assim, no momento da crise, levanta uma oferta para minha filha. Eu falei assim, Senhor, eu já tô aqui numa situação delicada. Eu cheguei na minha esposa e falei, amor, Deus está mandando eu levantar uma oferta. Ela, se Deus falou com você, então você dá. Deu uma oferta, eu falei assim, pastora, para mostrar que Deus está nesse negócio, eu vou ofertar na vida da senhora para a senhora começar aos preparativos da festa aqui em casa. Eu cedo minha casa, 3 dias depois, numa quarta-feira, minha loja minúscula, 2x2, eu chego para trabalhar, algumas pessoas do lado de fora, essa segunda loja, algumas pessoas do lado de fora. Eu falei, vocês estão vindo para comprar aqui na loja? Ela, não, sim, estou esperando vocês chegarem. Chegou eu, uma funcionária, depois chegou a outra. Eram 2 funcionárias e eu lá na loja. Começamos a atender, começou a chegar gente. E começou a chegar gente, e começou a chegar gente, e a gente atendendo. Daqui a pouco, 2 seguranças chegaram na frente da loja. Eu falei assim, o que está acontecendo que o segurança está aqui na porta? E a gente ia atendendo, a gente distraído, não percebeu o que estava acontecendo. Quando eu me deparei com os 2 seguranças e uma pessoa filmando, eu falei assim, cara, o que está acontecendo aqui? Pastor, a coisa de uma fila de 10 a 15 metros. As pessoas na fila esperando para ser atendida na minha loja. Eu falei assim, isso é para cá? Eu liguei para minha esposa e falei assim, amor, tem tanta gente aqui para comprar que a gente não está dando conta, a gente não almoçou ainda. É incrível. Eu falei assim, ela, glória a Deus, aleluia e tal. Eu sei que naquele dia eu tinha uma dívida, deu para pagar a dívida com o faturamento daquele dia. Um dia só, né? Uma oferta que eu dei... Deus quer fazer, né, meu amigo? Não tem jeito. Meu Deus. Que chegou o corvo. Uma oferta que eu dei, que não foi uma oferta pequena, eu devo ter colhido ali 40, 50 vezes mais, além daquilo que eu ofertei. Num dia só, né? Um dia. Quer dizer, um movimento que era normal, não tinha ninguém, de repente uma fila esperando para entrar o negócio, né? E a mercadoria não acabava. O interessante era isso. As pessoas compravam, quando eu falei, nossa, tanta mercadoria ainda, a gente já vendeu isso tudo. A mercadoria parece que ela multiplicou de uma forma sobrenatural. Se você crer, você verá a glória de Deus. Que benção, né? Meu amigo, e hoje para poder entrar em contato com a Azevedo, para assim... Os locais, né? Onde estão as lojas? Sim. Hoje nós temos as 4 lojas. A forma mais fácil de achar a loja mais próxima é entrando no Instagram. Ana Azevedo _folheados, tá? Ou coloca o nome da loja, Ana Azevedo Folheados e Semijoias. Também tem um número da loja, a loja de Ramos, onde fica mais próximo, que é a matriz, que é o... Posso falar o número aqui? Pode, claro. Pode. É o 7361 0025. 21 97361 0025. É uma loja acessível a todos. Eu não coloco quantidade mínima, porque eu costumo dizer que quando você está começando, qualquer valor que você coloca para impedir da pessoa acessar aquele produto, sim, você está impedindo um sonho. Olha e às só. vezes
o menor cliente, ele se torna o meu melhor cliente. Ele começa com o mínimo, igual eu comecei um dia, e ele se torna grande. Então, eu nunca desprezei o cliente que compra forte, mínimo. é forte. Entendeu? Eu já tive vários clientes que começaram comigo e hoje tem lojas, trabalham não mais com o meu produto, mas que começaram conosco, comprando o mínimo, assim como um dia foi comigo. Então, a minha loja ela é acessível a todos. Que benção aí. Se você quiser mudar de vida, aqui está para você uma oportunidade, Ana Azevedo, não é isso? Amém? Sim, amém. Meu amigo, enfim, né? Estamos aqui encerrando, né, cara? É difícil, Passa né? rápido. É difícil, né? Mas, assim, faz parte. Certamente aqui marcaremos um outro encontro com o Diogo aqui para conversar, né, amigo, né? E avançar. Eu sei que cada sonho começa pequeno, mas cresce. E se crescer, muito resultado da boa mão de Deus e também de parceiros, de amigos, de pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos abençoar e somar conosco, né? Como tem aqui no podcast em ação, aqui nesse quadro, tem gente que decidiu, movido por Deus, em se associar conosco. Como, por exemplo, aqui, vou passar aqui para o meu amigo que eu acho que fazer aqui essa parte aqui do... Aqui mostra a tela dos nossos patrocinadores. Isso, que nos ajudam aqui, que investem. Lembrando que esse investimento é justamente para o foco que nasceu no coração de Deus desse podcast, que é levar à luz da Bíblia histórias como a do Diogo, que não é para mostrar quantas lojas ele tem, isso é consequência do que Deus fez na vida dele, mas para mostrar que Deus restaura, que Deus refaz e que Deus cumpre a sua palavra. Nossa função aqui é essa. E nós temos empresas que nos ajudam, né, a manter esse sonho e na verdade, esse ID que o Senhor colocou no coração do pastor Gilson. Doces da Rafa, né? Pastor Gilson, é a primeira vez que ele não vai falar do doce da filha dele. Se não falar, ele apanha, né? Gente, mas eu sou uma formiga e não é aqui jargão, mas o doce da Rafa é diferenciado. E eu tive o prazer de conhecer o espaço lá e eu vi que não tem mistura, né? Tudo Nutella é Nutella mesmo, Isso é importante. Original, tem que mostrar, eu falei com ela, inclusive, tem que mostrar esses bastidores, porque às vezes as pessoas questionam preço, essas coisas, mas tudo da melhor qualidade. Entre em contato lá, Doces da Rafa, tem a página no Instagram, tem os números que você pode... Onde que estão aqui? Passa a outra tela, que a gente tem aqui o número para você entrar em contato. Volta aí. Volta aqui. Tá ali, ó. Aí, ó. Ah, tá aqui embaixo. Olha lá, gente, ó. @Doces da Rafa no Instagram. Você entra lá, @doces.rafa. Rafa com dois A no final, tá? E o número tá aí na barra da sua tela, 21 98 501 7427. Entre em contato. Para você que quer fazer festa, enfim, atende tanto a pessoa física quanto jurídica. Nosso próximo investidor, que é nosso parceiro aqui, nosso amigo, né? É o meu amigo da Nossa Ótica. Eu, inclusive, gosto muito, né, de óculos, né, óculos, na verdade, é um acessório, né? Não é mais, faz parte. Tá né? bonitinho, tá bonitinho. Você vê o pastor? Pode aí, pastor. Lá da Nossa Ótica aqui, ó. A gente bateu tanto, olha lá. Ô, pastor Gilson, aqui também é da Nossa Ótica também. Olha lá, da Nossa Ótica. Não foi combinado não, tá? Foi combinado não. Gente, entre em contato, tá? Nossa Ótica, ela é espalhada em vários lugares para poder atender você com mais rapidez, tá? E o contato tá aí na tela das lojas. Eu vou falar aqui de uma loja de Madureira, 21 998 17 7483. Tá aí na tela. Você entra em contato lá nas redes sociais e se você quer aí melhorar a sua visão e também, né, melhorar a sua estética, lá o atendimento é diferenciado. Outro parceiro, eu sou meio suspeito em falar, né, é a Capaz Obras e Reformas, obras de alto padrão. A gente fala alto padrão e tem gente que inibe. Pessoa que mora num local mais simples, né? Acha que lá não sou alto padrão. Gente, alto padrão não tem nada a ver ao local que você mora. Na verdade, tem a ver com a qualidade do serviço que é prestado. Então, a gente presta um serviço de alta qualidade, seja ele num ambiente mais simples, ou seja ele numa obra macro de alto padrão, tá? Então, entre em contato lá. Se você quiser acessar a rede social, tá lá no @Capaz com 2E, tá?
obras no plural e reformas no plural. Você entra no Instagram e vai conhecer lá um pouco da expertise, né, de gestão de obra, né, passar... A gente atua muito na dor das pessoas. A obra tem um estigma, né, tem um decreto, né, que a pessoa passa... gasta mais do que planejou, perde mais tempo, mas a Capaz Obra e Reforma se especializou nisso para você não passar por esses constrangimentos. E se você quiser falar no telefone, o código é 22, tá? 22 999 03 9786. Esses são os nossos patrocinadores. Eu quero aqui também meu amigo Sérgio, né? Meu amigo Sérgio, gente, você precisa de locação de carro. Eu, inclusive, preciso desses trabalhos. O Sérgio é diferenciado, na verdade, na rapidez. Porque existe uma questão de documentação, uma burocracia. Às vezes você precisa pro dia o carro. Sem aqui, você pode ligar lá e testar o que eu estou dizendo. Entra lá, empresa Destino Locadoras e Veículos, o contato tá ali, 21 97073 7515. Você que precisa alocar um carro, entre em contato lá com a Destino. E eu quero aqui, meu irmão, prazer em conhecer você. Obrigado. Na nossa mesa. A sua história, tenha certeza que ela vai edificar muita gente. Ela vai edificar, inclusive, pessoas nesse momento que estão com a vida achando que chegou no fim e, de repente, com a tua história, como você viu na televisão, pastor Silas dizendo, eu creio que agora você é boca de Deus para a vida dessas pessoas. E a gente está aqui para isso, né? Fomos restaurados para restaurar. Que Deus te abençoe, amigo. Obrigado pela sua vinda aqui e leve um abraço para sua igreja, para sua esposa, lá para a Ana Azevedo, e eu acho que o pastor Gilson vai me levar lá para me dar um presente. Tá? Com desconto. No atacado. Também. Eu que agradeço a participação. Gostaria de dizer ao pastor Gilson que ninguém que investe em pessoas fica sem um galardão aqui na Terra. Glória a Deus. Porque hoje a coisa mais difícil é olhar para as pessoas. Tá? A gente está muito corrido. Pastor Gilson, com muitos compromissos, um homem formador, pensador, e olhar para as pessoas como nós, empresários, não somente empresários, mas parar um tempo para se dedicar a investir em pessoas. Pode ter certeza, pastor, que esse canal vai alcançar milhares de plataformas, vai alcançar milhares de pessoas, vai edificar vidas, mas com certeza, eu falo com propriedade porque eu vivo a bênção de Deus. O Senhor também vai ser abençoado. Amém. Eu sei que o objetivo do canal talvez não seja esse. É mais o objetivo de abençoar pessoas, mas Deus ele não fica devendo nada para ninguém. Então eu tenho certeza que o Senhor vai colher. Amém. Porque o Senhor está investindo em pessoas. Glória a Deus. Amém, viu? Gratidão. Agora vamos orar para encerrar, porque não há prosperidade, sucesso sem a bênção de Deus. E para ter sua bênção, precisamos orar. É hora de orar. Vamos orar. Amigo, né? Dá ele aqui para orar e nos abençoar em oração, em nome de Jesus aí. Agora pra gente. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui. Senhor, que a nossa palavra, Senhor, não fique vazia no vento, mas que ela possa, pelo menos, edificar vidas de pessoas. Em nome de Jesus. Abençoe esse podcast, o pastor. Deus abençoe. Senhor, abençoa quem vai participar em outros programas, meu Pai. Que tenha sido uma palavra de encontro ao coração do necessitado, meu Pai. Nome de Jesus. Que a minha história, Senhor, não é uma história de sucesso empresarial, mas é uma história de sucesso, Senhor, no mundo, Senhor, espiritual, para a Tua glória, Senhor. Sim, Deus. Porque adianta, Senhor, tanta coisa, Senhor, material que nós conquistamos, se nós não temos a Tua presença, meu Pai. Eu tenho certeza, Senhor, que eu fui edificado, Senhor, para edificar outras vidas, meu Pai. Aleluia. Abençoe esse canal, não deixa faltar nada. O Senhor venha, Senhor, prover na vida, Senhor, e na comunidade, Senhor, que o pastor Gilson, Senhor, tem atingido. Sim, tudo Pai. para a honra e glória do Teu nome, meu Pai. É o que eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Curta, compartilhe e comente e vamos em frente. Um forte abraço. Deus te abençoe.